Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Teoria da Computação. Nesta aula vamos falar sobre as máquinas de Turing. Então, a gente entende, nós vimos na aula passada, falamos em outras aulas, sobre as máquinas de Turing com fita limitada. E as máquinas de Turing com fita limitada, elas reconhecem exatamente a classe das linguagens sensíveis ao contexto. E nós vamos estudar na aula de hoje que existe uma classe de linguagens, né, não são sensíveis ao contexto, em que nessas classes de linguagens a gente vai ter, então, as máquinas de Turing, que seria um modelo mais geral, né? E essas linguagens são chamadas de linguagens recursivas. E elas são aquelas linguagens aceitas por um tipo especial de reconhecedor, né, ou de autômato, que seriam as máquinas de Turing sem a limitação de memória, tá? Ou simplesmente conhecidas como máquina de Turing. Tá? Então, nessas máquinas de Turing, a máquina de Turing é um modelo geral, né, um modelo mais geral de reconhecedor que nós temos, não há restrições quanto ao comprimento da fita de trabalho. Se a gente lembrar lá da máquina de Turing com fita limitada, a fita de trabalho, a fita de entrada, ela tem exatamente o tamanho da cadeia. Aqui não. Tá? A fita de trabalho, ela tem um comprimento infinito, né? Ou seja, não há restrições quanto ao comprimento dela. Não há caracterização gramatical conhecida e não são conhecidas propriedades estruturais para caracterizá-la. A única caracterização conhecida é baseada no modelo de conhecimento. Tá? Então, a classe das linguagens recursivas é aceita pelas máquinas de Turing, mas não é a única classe aceita por elas. Existem também as classes das linguagens recursivamente enumeráveis, que também são reconhecidas pelas máquinas de Turing. A gente vai falar isso posteriormente. Tá? Então, primeiro, vamos então agora definir o que seria a máquina de Turing de uma maneira mais formal, né? Na verdade, começar de uma maneira informal, depois a gente vai passar uma definição formal da máquina de Turing. Então, são dispositivos de reconhecimento de cadeias, e a diferença da máquina de Turing com a máquina de Turing com fita limitada são as seguintes. Primeiro, que a fita de trabalho, a fita de entrada, ela tem comprimento infinito à direita. Tá? E aí, pessoal, alguns autores, eu até coloquei essa observação aqui, dizem que não há também limitação à esquerda. Então, a máquina de Turing ela seria infinita à direita e à esquerda. Tá? Mas a gente vê, esses dois modelos são, na verdade, equivalentes, tá certo? Então, se a gente considerar que a máquina de Turing é infinita apenas para a direita, não tem problema. Né? Tá? Então, geralmente, na verdade, é o conceito mais aceito aí. Tá certo? O mais utilizado. Não mais aceito, mas o mais utilizado. Segundo ponto, que a cadeia de entrada ela é limitada apenas à esquerda por meio do símbolo menor. Novamente aí, alguns autores desconsideram esse menor, né? Ou eles consideram outro símbolo, né? E, além disso, alguns autores também dizem que o cursor aponta para o primeiro símbolo da cadeia. Tá? Então, aqui nesse modelo nosso da máquina de Turing, nós vamos considerar que ela é finita à esquerda, infinita à direita, e ela tem um delimitador de início, né, que a gente vai usar esse menor aí. Okay? O terceiro ponto, que as posições da fita à direita do último símbolo da cadeia de entrada são preenchidas com um símbolo especial, que a gente chama de branco, né, indicando posições que estão vazias ou que estão vagas. Esse branco, né, a gente vai usar um B aqui. Em algumas literaturas eles usam, por exemplo, o beta, né, para representar esse espaço vago, né, na minha fita de entrada. Tá? E aqui em 4, o cursor, né, que não é curso, né, o cursor de acesso pode se deslocar livremente sobre a fita de entrada, exceto para a esquerda da primeira posição da fita, porque como a nossa fita é limitada à esquerda, não tem como ele passar para o outro lado. Né? Então, ele pode ir, assim como na máquina de Turing limitada, ele pode ir para a direita e para a esquerda. Sendo que para a direita ele pode ir até o infinito aí, né? Vai depender, logicamente, do tamanho da memória, né? Do processamento que você está utilizando aí, certo? Mas para a direita ele pode ir, para a esquerda ele pode ir até o delimitador, né, de início de cadeia. Aqui, então, uma ilustração inicial da fita de trabalho, né, da fita de entrada, ou da máquina de Turing, né? Aqui nós temos a fita de trabalho, né? Eu gosto de usar a palavra fita de entrada, né? Onde eu coloco a minha cadeia de entrada aqui. E essa fita, olha, observe que do lado esquerdo aqui eu tenho o delimitador de início,
né? Sendo que o cursor, né, o cabeçote aqui de leitura, né, ele vai ser tanto de escrita como de leitura agora também, é equivalente lá da máquina de leitura que fica limitada. A diferença mesmo é que veja que depois da cadeia, né, aqui nós temos células dessa fita que estão vazias, que estão vagas, né? E a gente coloca esse símbolo aqui, esse B, né, para representar esses símbolos, essas células vagas aqui da nossa fita. E lembrando que essa fita ela é infinita à direita. Então, formalmente, uma máquina de Turing ela é definida como uma óctupla, onde eu tenho um conjunto finito não vazio de estados, eu tenho um alfabeto, né, que é finito e não vazio, de símbolos. Nós temos aqui um conjunto finito e não vazio de símbolos que podem ser lidos ou escritos na fita de entrada, né, na fita de trabalho. No caso aqui nós temos esse conjunto aqui do símbolo do nosso alfabeto pode estar contido propriamente dentro desse conjunto, né? Nós temos a função de transição, que na verdade é um mapeamento do estado atual, né, com o símbolo que está sendo consumido lá na minha fita de entrada, e aí eu vou fazer esse mapeamento para um novo conjunto para um novo estado, né? E aí eu vou escrever um novo símbolo na minha fita de entrada, vou substituir aquele que eu li, e eu vou ter que dizer para que lado o cursor deve se deslocar, se é para a esquerda ou para a direita. Aí eu tenho também o estado inicial que é 0, né, que é único, tá? E também, ainda dentro desse alfabeto aqui, desse conjunto, né, eu tenho também o delimitador de início, né, de cadeia, né, ou de início de fita de trabalho. Tá? Detalhe que esse símbolo ele não pode ser gravado em nenhuma outra posição. Tá? Ele vai ser utilizado só ali naquela posição. Então, se você estiver fazendo qualquer processamento que precise utilizar o menor, então você tem que definir um outro símbolo para caracterizar o início da fita de entrada, né? O que marque a posição mais à esquerda daquela fita. E por fim nós temos aqui o branco, né, que pertence também ao símbolo, né, ao conjunto de símbolos que eu posso estar usando, pode ser lido ou escrito na fita de entrada. Detalhe, tá? O branco ele não pertence ao meu alfabeto. Okay? E ele é exclusivamente usado para preencher, né, todas as posições à direita da minha cadeia de entrada. Então, imagina que a nossa fita de entrada, que ela é infinita para a direita, ela está toda preenchida com esse símbolo branco aí. Tá? E, obviamente, esse símbolo também pode ser gravado em qualquer posição da fita de entrada. E nós temos também F, que seria o conjunto de estados finais, tá, da minha máquina. Então, a configuração de uma máquina é indicada pela tripla, né? Onde eu tenho aqui alfa, o estado atual e beta. Onde aqui o estado corrente, né, esse estado QK, que é o estado corrente, alfa seria a porção do conteúdo da fita à esquerda do cursor, né? Tudo que tiver à esquerda do cursor é como se estivesse dividindo a fita, né? O que eu tenho antes do cursor, o cursor já leu, né? Já passou, está para a esquerda dele, o que está para a direita dele, tá? Ou seja, nesse caso que está para a direita, a gente vai dizer que é o beta, tá? Incluindo a posição corrente apontada por ele, tá certo? A posição que ele está. O beta vai ter, além disso, o elemento mais à esquerda de beta vai ter exatamente o elemento para o qual o cursor está apontando na minha fita de trabalho. Tá? E aqui a configuração inicial, então, é o delimitador, né, de cadeia mais à esquerda, Q0, e aqui nós temos, então, a nossa cadeia, né, onde Q0 é o estado inicial e a nossa cadeia pertence, então, ao nosso alfabeto de entrada. A configuração final, eu vou ter, então, um conjunto de cadeia, aqui no caso, lambda e mi, né, onde aqui eu vou ter, ele vai atingir um estado final, tá? E aqui essa cadeia, né, vai ter aqui lambda e mi, vai pertencer ao nosso conjunto lá de símbolos que podem ser lidos ou gravados na nossa fita de trabalho, certo? Então veja que a máquina de Turing ela vai parar quando a função, né, de transição não for definida para o par estado, símbolo de entrada corrente. Então, quando eu não tiver aquele estado ou símbolo, e eu estou em determinado estado, eu não tenho uma transição para aquele símbolo que está lá na minha fita de entrada, então, se eu não tenho a transição, a nossa máquina de Turing vai parar. Isso daí a gente já pode dizer o seguinte: se a máquina de Turing parar, né,
Quando ela parar e ela parar no estado final, então aquela cadeia ela vai ser aceita. Se ela parar e o estado não for final, aquela cadeia então vai ser rejeitada. Okay? A gente também vai representar aqui a movimentação da nossa máquina de Turing utilizando esse símbolo aqui, né? E esse símbolo vai denotar a relação sobre as configurações, onde eu vou ter aqui o que eu tenho na minha cadeia, o estado corrente, né? E implica numa outra situação aqui de um novo estado, com o que eu tenho aqui na minha cadeia restante, né? O que eu já escrevi na minha cadeia, né? É mais ou menos aquela situação. Eu estou aqui, tenho o cursor, qual o estado que ele está, aí para a esquerda eu tenho o que ele já consumiu, ou que ele já escreveu na fita, né? Sempre que ele lê da fita, ele vai ter que escrever na fita, e para o lado direito é o que ele ainda vai estar lendo, né? O que ele está se posicionando. Então, por exemplo, aqui, ó, a configuração para uma configuração seguinte, a movimentação para uma configuração seguinte é, dado que ele está no estado aqui qualquer, né? Q, K. Aí eu tenho o alfabeto, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar alguma operação na fita de entrada, ou seja, ele vai ler, obviamente, mas ele pode escrever, e aí ele pode escrever o mesmo símbolo que ele leu, substituindo, né? Ou ele pode substituir aquele símbolo que ele leu por outro, né? Aí vai ter um novo alfa-linha, e aí ele vai consumir um símbolo agora, vai avançar o cursor para a direita e para a esquerda, e ele vai ter um novo conjunto ali, beta-linha. Tá? Em caso de tentativa de deslocamento do cursor para a esquerda da primeira posição, a computação ela vai encerrar de forma anômala, né? Rejeitando a cadeia de entrada, não importando se o estado final ou não. Então, eu estou modelando, se tem algum deslocamento para a esquerda, depois do delimitador de início de fita, né? Então, há um deslocamento anômalo, há uma movimentação anômala ali, e aí, então, simplesmente a cadeia vai ser rejeitada, tá? Independente se o estado ali que ele parou é ou não o final. Okay? Então, a linguagem aceita, né, por uma máquina de Turing é o conjunto das cadeias que são capazes de conduzir a máquina de Turing de uma configuração inicial até uma configuração final qualquer, na qual esteja parado, isto é, sem a possibilidade de movimentação. Então, seja L a linguagem aceita por uma máquina de Turing, se eu tenho uma cadeia W1 pertence a L, então M para e aceita essa cadeia W1. Agora, se o W2 pertence ao alfabeto, mas não pertence a L, o que pode acontecer? M, a máquina de Turing, pode tanto parar, rejeitando a entrada, quanto entrar em um loop infinito sem nunca atingir uma condição de parada. Olha que interessante agora. Tá? Então, uma linguagem, ela é dita recursiva, então agora já pode definir a linguagem recursiva, se existir pelo menos uma máquina de Turing, tal que para toda a cadeia dessa linguagem, ou toda a cadeia pertencente à linguagem, a máquina de Turing para e aceita a W. Tá? E para todo Z pertencente ao alfabeto, né, que não, ou seja, para todo Z pertencente ao alfabeto e que não pertence à linguagem, ou seja, para toda outra cadeia que pertence ao alfabeto, mas não pertence à linguagem, M vai parar e rejeitar essa cadeia. Ou seja, M atinge a condição de parada para toda a cadeia que lhe é submetida. Ou seja, a máquina de Turing sempre vai parar, independente se a cadeia é aceita ou não. Tá certo? Ou se a cadeia pertence ou não àquela linguagem. Então, a linguagem recursiva, ela vai ser a linguagem aceita por uma máquina de Turing, em que essa máquina de Turing vai parar para toda a cadeia que lhe é submetida. Uma linguagem, ela é recursiva, ela é também chamada uma linguagem Turing decidível, ou simplesmente uma linguagem decidível. Porque sempre existe pelo menos uma máquina de Turing que aceita L e sempre para. E a parada pode ocorrer na situação de aceitação ou rejeição da cadeia. Ok? Aqui tem uma observação que é interessante, tá? O relaxamento da condição de parada para a cadeia Z pertencente ao conjunto ao meu alfabeto de entrada menos a linguagem, faz com que o modelo possa ser usado para definir uma classe mais ampla de linguagens. São as denominadas linguagens recursivamente enumeráveis. Tá? Aí tem uma outra linguagem que a gente ainda vai falar, que seriam essas linguagens recursivamente enumeráveis. E elas são aplicadas quando as cadeias que não são rejeitadas, aliás, que não pertencem à linguagem, né, elas não necessariamente
não necessariamente a máquina de Turing vai parar para essas cadeias que não são pertencentes à linguagem. Ela pode entrar ali no finito. Mas isso aqui a gente vai falar, né, quando a gente falar de linguagem recursivamente enumerável. Então, aqui nós temos o primeiro exemplo de uma máquina de Turing, tá? Em que ela define essa linguagem aqui, que seria a linguagem A, B, C, depois A ou B ou C, vários, 0 ou mais vezes, né? Então, veja aqui, ó, eu tenho que, se vier um A, ele escreve A na fita e vai para a direita, aí muda de estado, vai para Q1. Se vier um B, ele mantém o B e vai para a direita. Se vier um C, ele escreve C e vai para a direita, tá? E aí depois pode vir aqui A ou B ou C, que ele sempre vai se mover para a direita, né, até encontrar um branco. Quando ele encontrar um branco, ele vai para a direita e vai para o estado final. Ok? Ou seja, indicando aqui, né, o reconhecimento por estado final. Ele vai parar aqui reconhecendo a cadeia. Veja que nessa definição é interessante, né, aqui ele pode vir, ó, veio A, B, C, D, e depois ele vai só apenas vendo se tem A ou B ou C ou D, né, e sempre andando para a direita. Quando encontrar um branco, muda para Q4, aí ele vai ter alguma transição ali que não vai ter, né, ele vem um branco aqui em Q4, e aí como tem um branco Q4 aqui, ele não tem a transição, a máquina de Turing vai parar, aceitando a cadeia, certo? Então aqui nós temos alguns exemplos, né, de sentenças que são aceitas, né, por essa máquina de Turing. Então, por exemplo, aqui a cadeia A, B, C e branco, né? Então, olha como é o processamento, como é que é a computação dessa máquina. Então, ele vai Q0A, ele vai para a direita e escreve A na fita, né? Ou seja, que seria a parte alfa aqui da fita, vou colocar um A, né? Q1B, aí ele avança para Q2 e escreve B na fita, tá? Q2C, avança, vai para Q3 e escreve C na fita. Q3, agora Q3 branco, o que ele faz? Ele vai para Q4, e agora eu estou aqui, ó, Q4B, eu não tenho uma função de transição, a máquina de Turing vai parar e vai aceitar a cadeia, né? E aqui nós temos alguns exemplos de rejeição, por exemplo, Q0B. Q0B, ó, ele não tem essa função de transição. O que vai acontecer, então? Q0B, ele vai travar, né, ele vai parar a máquina e não vai reconhecer, porque simplesmente ele parou num estado que não é um estado final. Ok? Então, essa linguagem aqui é uma linguagem recursiva, porque a máquina de Turing sempre vai parar para toda a cadeia desse alfabeto. Tá? Então, para toda a cadeia do alfabeto, essa linguagem aqui, definida por essa máquina de Turing, essa máquina de Turing vai parar, por isso essa linguagem ela é uma linguagem recursiva. Okay? Então, aqui nós temos um outro exemplo, né, da máquina de Turing para a linguagem W e o reverso de W. Tá? Então, aqui, o que esse cara faz, essa máquina? Ele verifica, né? Veja que Q0 é o estado final. Né? Por que Q0 é o estado final aqui? Porque simplesmente a cadeia vazia, né? O vazio pertence à linguagem, né? O reverso do vazio é o próprio vazio. Então, aqui a Q0 já é final. Então, o que ele faz? Se vem um A, ele vai marcar esse A com um X e vai para a direita. E aí ele vai ter que, ó, avançar para a direita, né? Vai avançar para a direita até encontrar um branco. Quando ele encontrar o branco, tá? Ou ele vai avançando para a direita. Se ele encontrar um branco, ele vai para Q2. Se ele encontrar um X, ele vai para a esquerda, né? Ele volta, né? Na verdade, ele vai para a esquerda, tá? Ou seja, quando ele acha um A, ele sempre vai para a direita e vai avançando, vai avançando, vai avançando e acha um A. E aí, se ele achar um A ou um B, ele vai avançando. Depois que ele achou o A, ele vai ter que ir para até encontrar um outro A aqui, né? Como se ele fosse para a direita. E aí, o que tem dividindo eles aqui, ó, ele sempre vai avançar. Se vier um branco, ele vai para a esquerda. Se vier um X, ele vai para a esquerda. Se vier um Y, ele vai para a esquerda. E aí ele vai pegar aquele A, né, e vai marcar com X e vai para a esquerda. Tá? Certo? Então é isso que ele vai fazendo aqui até... aí ele vai para Q3. Quando ele chega em Q3, ele vai pegar o A, né, novamente, ele vai voltar para B, ele faz a volta, o retorno aqui. Quando ele encontrar um X, ó, aí sim ele vai para a direita e recomeça o processo aqui para encontrar o A. Tá? A mesma coisa aqui, ó, do B. Né? Ele vai fazendo isso para o B também, vai marcar o B. Só que agora ele marca o B com Y. Então o A ele marca com X e o B ele marca com Y. Tá? Então vamos ver aqui, por exemplo, a cadeia A, B
BA, né? Então aqui é AB, BA, tá certo? Então, o que ele faz aqui, ó? Dado que ele está em Q0, vem o A, olha o que ele faz. Ele vai pegar esse A aqui, vai marcar com X e vai para a direita, tá? Aqui, ó. E ele vai para a direita, até encontrar um X, um branco ou um Y, tá? Então ele vai para a direita aqui, vai para a direita aqui, vai para a direita aqui, opa, achou um branco. Então o que ele faz? Quando ele acha um branco, ele volta aqui para a esquerda, só que ele já está aqui em Q12. Então ele já está em Q12 e volta para a esquerda aqui. E aí aqui ele começa o retorno. Ele vai retornando aqui, né? Enquanto, aí quando ele retorna aqui, se ele encontrar um A, olha que interessante agora. Ele encontrou um A aqui no início. Aí ele vai lá na ponta e vê se tem um A, né? Então ele encontrou um A aqui, ó, ele já marca esse A com um X aqui, ó. Tá? Ele já foi lá na ponta e voltou. Aí já vai marcar esse A aqui com um X e vai para a esquerda, né? Porque como ele encontrou um A lá no início, aí foi. Se ele achou um A, ele tem que procurar um A lá no final. Se ele achou um B aqui, ele tem que procurar o B lá na parte final também, tá certo? Então é isso que ele faz, tá? Então achou um B aqui, ó, olha o que ele vai fazer. Aí ele vai voltar para a direita. Então agora é o retorno, tá? Volta para a direita, ó, vai para a esquerda, né? Volta para a esquerda aqui, volta para a esquerda aqui e faz o retorno, aqui em Q3. Quando ele chega aqui em Q3 que tem um X, opa, já analisei esse cara aí, como assim, ó, já analisei o X. Então ele volta para cá para Q0. O que ele faz agora? Opa, agora achou um B, né? Então vou pegar esse B, eu vou ver se o B está lá na ponta agora, né? Então vou avançar agora para a direita aqui no B. Ó. Vou pegar o B aqui, esse B eu vou substituir por Y. Aí vai para a direita. Aí o que ele faz agora? Ele vai avançar, né, para a direita, tá certo? Ele vai avançar para a direita até encontrar um branco. Quando ele encontra um branco, ó, opa, chegou no final. O que ele faz? Ele volta para a esquerda aqui, ó. Ele foi avançando aqui. Na verdade, bem aqui que ele achou o X, né? Ele achou o X aqui, ó. Quando ele achou o X, ele veio, então, ó, ele foi para Q5 aqui, ó. Quando ele achou o X aqui, ele vai voltar, né? Achou o Q5 aqui, ó. O X aqui, ele volta para a esquerda. Aí na esquerda tem um B, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai marcar esse B agora com Y, tá? E aqui começa o retorno. Então ele vai voltando agora, tá? Ele vai voltando, só que quando ele volta aqui, ó, ele já encontra o Y aqui em Q6, ele já encontra o Y. Isso significa que ele tem que voltar para a direita. Aí ele volta para a direita aqui. Quando ele volta para a direita, ó, tá? Ele tá aqui, ó. Quando ele, aliás, ele volta aqui para a esquerda, né? Ele vem com o Y aqui, né? Aí ele veio aqui para Q0, né? Ele veio para a direita, na verdade, né? Ele estava aqui nesse Y aqui, ele veio para a direita novamente aqui, ó, tá? Aí ele vai pegar esse Y aqui e vai ver, né? Tá aqui Q0 e aqui tem um Y. Ele tem Q0 Y aqui? Ele tem essa função de transição? Não. Então o que ele vai acontecer com essa máquina? Ela vai parar e como parou no estado Q0, ele vai então reconhecer, ok? Certo? Então é assim que funciona o reconhecimento dessa linguagem aí. Aqui outros exemplos de cadeias que são aceitas por essa máquina. Tá? Não vou ficar falando aqui para não gastar energia, vocês podem ver depois aí. Tá? E aqui são exemplos de cadeias rejeitadas, né? Quando eu falo gastar minha energia, gastar a energia de vocês também, né? Afinal, vai ficar muito redundante aqui. E aqui um exemplo de uma cadeia que é rejeitada, né? Por exemplo, a cadeia B, né? Ele vai procurar o B, ó. Quando ele chegar em B, ele vai ver o Y aqui. Quando ele chega em Q4, aí Q4B, ele vai voltar para Q5. Ele vai para Q5, na verdade, né? E vai ter o Y. Aí lá em Q5, Y, né? Ele não tem essa função de transição. Então, o que vai acontecer aqui? A máquina vai parar. E como ela parou em um estado Q5, essa máquina vai rejeitar a cadeia. Certo? E aqui outro exemplo também de cadeia que não pertence à linguagem, que é a cadeia AB, por exemplo. Então, na máquina de Turing, seja L, né, uma linguagem que está contida propriamente no meu alfabeto, então uma linguagem M, uma máquina de Turing, a gente vai agora diferenciar três conceitos. O conceito de aceita, decide e reconhece. A gente diz que então que uma máquina de Turing aceita a linguagem se a máquina é capaz de atingir uma configuração final para todas as cadeias que pertencem a L, não importando o que acontece com uma cadeia pertencente ao alfabeto, mas não pertencente à linguagem, é submetida à máquina. Tá? Então, ela é aceita. A linguagem é aceita, né?
Uma linguagem é aceita pela máquina de Turing se ela aceitar, ela é capaz de atingir uma configuração final para todas as cadeias que pertencem àquela linguagem. Porém, não importa o que acontece com as cadeias que não pertencem àquela linguagem. Não interessa o que vai acontecer, né? Com as cadeias que não pertencem àquela linguagem. Então, a gente só pode dizer que a linguagem ela é aceita, né, pela máquina de Turing. Agora, a gente diz que uma linguagem ou uma máquina de Turing decide uma linguagem se para qualquer cadeia pertencente ao alfabeto, independente se ela pertence ou não à linguagem, M sempre para, aceitando as sentenças de L e rejeitando as demais. Então, veja que essa máquina consegue decidir, né, consegue dizer quais são as cadeias que pertencem e que não pertencem àquela linguagem. Nesse primeiro caso, a máquina de Turing ela só vai conseguir dizer se aquela cadeia ela é aceita, né, se ela pertence àquela linguagem. Tá? E aqui nesse segundo, ela vai conseguir agora dizer se aceita ou se rejeita. Já nesse terceiro, a gente diz que a máquina reconhece a linguagem se M gera saídas distintas, indicando para cada cadeia pertencente ao alfabeto se a mesma pertence ou não a L. Tá? Okay? Se a mesma pertence ou não a L. Quer dizer, agora, reconhece, quer dizer, ele vai dizer, ele vai indicar, né, uma cena distinta ali, indicando se a mesma pertence ou não a L. Então, com isso daí, com essas três definições, a gente pode ter as seguintes situações. Se M reconhece L, então, obviamente, M decide L. Né? E se eu consigo gerar saída distinta indicando se a cadeia pertence ou não ao alfabeto, né? Ou se a mesma pertence ou não à linguagem, melhor dizendo, então eu posso dizer que M também decide L. E se M decide L, é simples fazer M reconhecer L, porque basta gerar saídas vinculadas à minha máquina de Turing. E se M decide ou reconhece L, é claro que M aceita L. Ok? Agora, esse último aqui, ó, que é interessante. Por outro lado, a aceitação ela não implica em reconhecimento ou decisão, porque simplesmente a aceitação está relacionada à cadeia que pertence à linguagem, não interessando as outras cadeias que não pertencem a ela. Tá? Então, olha esse exemplo aqui para diferenciar a aceitação de decisão. Então, vamos pegar essa linguagem aqui, que é a linguagem 1 mais ou 0 mais, né? Pelo menos pelo menos um, 0. Ou 1 ou mais 1, seguido de 0, de 1 ou mais zeros, né? Seria essa leitura aí dessa linguagem. Então, aqui, ó, eu posso ter... veja que eu tenho, então, a máquina que aceita L. Então, eu não estou preocupado com as cadeias que deveriam ser rejeitadas, né? O que não pertence à linguagem. Estou preocupado com as cadeias que pertencem à linguagem, né? Então, por exemplo, a palavra 1101, né? Então, essa linguagem aqui, olha, por exemplo, vamos ver aqui essa máquina. Ficou ruim aqui, mas dá para entender, né? Que chegou o branco, vai para a direita. Tá? Eu vou dar um pause aqui para ajeitar essa figura, tá ok? É rapidinho. Pronto, ajeitamos aqui a figura, certo? Então, observe que quando eu estou aqui em Q0 e vem o 0, obviamente ele vai para Q4, e aqui ele não, porque ele vai começar com 0, ele já vai aqui para Q4, então a máquina de tudo vai parar quando a entrada for 0. Tá? Porém, quando a máquina quando a cadeia começar com 1, a máquina vai de Q0, vai para Q1, né? Ou seja, ela vai pegar 1, vai para a direita, e toda vez que vier 1, ela continua andando para a direita, depois se vier o 0, vai para a esquerda, né? Tem que vir pelo menos o 0 aqui, e aqui em Q2 ela vai para 0, né? Se vier um 0, vai para a direita, se vier 1, vai para a esquerda, né? Vai fazendo essa brincadeira aqui, e aí quando vier um branco, então ele vai para... se vier 1 aqui, né? Porque não pode vir 1, aí ele vai para a esquerda, né? Ele vai para a esquerda aqui para Q1, tá? Na verdade, ele volta o cursor, na verdade, né? Ele continua em Q2, mas vai o cursor para a esquerda, tá? Porque aí veio 1, 0, 1, por exemplo. E 1, 0, 1 não pertence à linguagem. Tá? Mas 1, 0, por exemplo, 1, 1, 1, 0, 0, 0, por exemplo, aqui, ó. Essa cadeia aqui, 1, 0, 1, 1, 0, 1. O que vai acontecer com essa cadeia? Né? Como foi essa cadeia 1, 0, 1, 1, 0, 1, veja que essa cadeia ela não pertence à linguagem. Então, o que vai acontecer com essa máquina? Você já deve ter percebido, né? Essa máquina, ela vai entrar em um loop infinito. Porque quando ele chega aqui em 1, nesse 1 ele está aqui em Q2, tá? Ele está aqui em Q2. Chegou nesse 1, o
que vai acontecer? Ele vai continuar em Q2, só que a máquina agora, ela vai voltar para a esquerda. O cursor volta para a esquerda. Veio 0, vai para a direita. Veio 1, vai para a esquerda. Veio 0, vai para a direita. E não vai mais sair daqui, vai ficar no quê? No loop infinito. Mas se viesse uma cadeia que a linguagem aceita, né, que pertence à linguagem, melhor dizendo, por exemplo, 1, 1, 0, 0. Então, 1, 1, 0, 0. Aí ele vai para a direita, aí ele vai chegar no branco. Né? Se aqui fosse um 0, ele vai para a direita aqui, aí vai chegar no branco, vai para Q3. Como Q3 aqui, ele vai vir outro branco, né? Porque para cá deve ter outro branco. Não tem a função de transição, né? Ele vai parar, ele vai travar a nossa máquina, ela vai parar e vai parar no estado final aceitando. Então, observe aqui que para qualquer cadeia pertencente à linguagem, essa máquina ela vai parar e aceitar a sentença. Agora, para uma outra cadeia, né, não pertencente à linguagem, a máquina pode parar, né, ou entrar em um loop. Por exemplo, no caso aqui, ela entrou no loop finito. Mas, por exemplo, no caso aqui que ela pararia, se viesse, por exemplo, só 1, né? Se viesse um 1 aqui, tá certo? E aí ela ia parar aqui em Q1, que ela ia estar o branco aqui, né, na fita de entrada, a máquina ia parar, né? E ela poderia aqui rejeitar, mas seria um 1. Então ela pode aqui, veja que ela pode parar ou entrar em loop finito, tá? Como foi esse caso aqui. Então, para qualquer outra cadeia, né, que não pertence à linguagem, essa máquina pode acontecer essas duas situações. Por isso que a gente diz que essa máquina aqui, ela aceita L, não decide L. Para ela decidir L, ela tinha que contemplar, aceitar e rejeitar, aceitar todas as cadeias de L e rejeitar todas as outras cadeias que não pertencem a L. Tá? É um pouco diferente lá a definição de autômato finito. Lá em autômato finito, né, nós falamos, olha, o autômato finito ele sempre vai parar aceitando e rejeitando. Então, nesse caso, todo autômato finito, ele decide uma linguagem regular. Ou seja, toda linguagem regular, ela é decidível, ou ela é Turing decidível. Tá? Então, é isso que ele fala aqui exatamente nesse outro slide. Né? Então, eu tenho aqui uma linguagem, né, novamente, e essa linguagem ela é decidível pela essa máquina de Turing aqui. Né? E, na verdade, não deixa de ser, né, ó, aqui eu tenho se vier 1 vai para a direita, né? Se vier 1 vai para a direita aqui, continua para a direita. Se vier 0 vai para a direita. Se vier 0 vai para a direita, mas se vier um branco, aí quando vier um branco ele vai para, quer dizer, aqui eu não tenho 1. Se vier 1 aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai travar. Quando ele travar, ele vai parar e vai rejeitar essa cadeia, tá? Porque ele parou no estado que não deveria. Então sempre aqui nosso autômato, nossa máquina vai parar. Ou seja, ela nunca vai entrar em um loop finito aqui. Tá? Então, pegando o exemplo anterior, a gente fez esse tratamento para reconhecer essa cadeia aqui. Tá certo? Então, olha, um autômato finito determinístico sempre poderá ser convertido para a máquina de Turing sem nenhum loop finito, como é esse caso aqui. E a gente sabe que qualquer linguagem regular, ela é decidível, como é esse caso do 1 mais 0 mais. Okay? Então, toda e qualquer linguagem aceita por uma máquina de Turing não determinística é aceita também por pelo menos uma máquina de Turing determinística, semelhante ao que acontece nos autômatos finitos determinísticos e autômatos finitos não determinísticos. Em outras palavras aqui, pessoal, o que ele quer dizer é que o não determinismo ele não vai amplificar o poder computacional da nossa máquina de Turing, assim como acontece lá com os autômatos finitos. Que não é o caso, por exemplo, né, dos autômatos com pilha, né, em que as suas versões não determinísticas são capazes de reconhecer uma classe maior de linguagem do que as versões determinísticas. Então, a máquina de Turing, determinística ou não, ela vai ser sempre equivalente, tá? Não vai aumentar o poder computacional. Na verdade, a máquina de Turing não determinística faz parte de um estudo chamado de extensões das máquinas de Turing. Né? Então, por exemplo, se eu multiplicar as fitas, se eu tiver uma máquina de Turing com múltiplas fitas, também vai ser equivalente ao modelo de máquina de Turing que nós estamos estudando aqui. Né? E, obviamente, eles fazem as provas, né, dessas definições. A gente vai falar isso em uma aula especificamente, ok? Só aí fazendo um spoiler, né, do que a gente vai falar mais para frente. Mas lembre-se disso. Não determinismo aqui
não influencia na capacidade da nossa máquina de Turing. Outro, para finalizar essa aula, vamos falar aqui dos critérios de aceitação, que até o momento, o único critério de aceitação que nós falamos foi por estado final. Tá? E esse critério de aceitação por estado final, ele pode ser perfeitamente substituído pelo critério da parada. Tá? Ou seja, há uma equivalência entre esses dois critérios de aceitação. Então, seja ele uma linguagem aceita por uma máquina de Turing, né? Vou chamar de M1, e ele aceita essa máquina aceita pelo critério de aceitação baseado em estado final. Então, se a cadeia, né, W pertence a L, então essa máquina de Turing M1 para em algum estado final e aceita W. Então, ela vai parar e aceitar W, porque ela vai atingir algum estado final. Agora, se essa cadeia, se uma determinada cadeia pertencente a L, né, não pertencer à linguagem, M1 para em um estado no final e rejeita W. Ou, então, entra em uma sequência infinita de movimentações. Tá? Agora, olha o outro segundo critério, que é a aceitação baseada em parada. Se a máquina parar, aceita. Seria esse critério, né? Se L é aceita, né? Se L é aceita, né? Por uma máquina M2. Então, vamos lá. Se W pertence, né? Se a cadeia pertence à linguagem, então M2 dessa máquina simplesmente para em qualquer estado e aceita W. Então, ela vai parar, parou, então aceitou. Beleza? Parou, aceitou. Agora, se W não pertence a essa linguagem, então M2 inicia uma sequência de movimentações que não termina. Tá? Ou seja, a máquina vai ficar em loop ali. Então, aquela cadeia ela vai ser rejeitada. Na verdade, ela não vai ser aceita, né, pelaquela máquina. Geralmente, tá, esse segundo critério de aceitação, que é o baseado em parada, ele é usado quando o conteúdo final da fita representa alguma resposta. Quando eu preciso daquele conteúdo para fazer algum processamento. Exemplo de aplicações: transdutores e computação de funções. Tá? Então, eu posso usar a máquina de Turing como transdutor e os resultados, o conteúdo que está na fita de entrada é um conteúdo também de saída. Tá? E a fita não é mais fita de entrada como eu gosto de usar, seria uma fita de trabalho mesmo, como já vem aqui no material sendo definido. Bom, o critério de aceitação, então, aqui nós temos o seguinte teorema. Estado final é equivalente à parada. Né? Então, os critérios de aceitação baseados em estado final e parada para as máquinas de Turing são equivalentes. Então, aqui nós temos o algoritmo, é bem simples, tá? Esse algoritmo, que converte uma máquina de Turing com critério de aceitação em estado final e uma máquina de Turing com critério de aceitação baseado em parada. Então, a entrada, então, aqui é uma máquina de Turing, né, completa aqui, com critério de aceitação baseado em estado final, e a saída desse algoritmo é uma máquina de Turing que a gente vai chamar de M', com critério de aceitação baseado em parada. Detalhe, tanto a máquina de Turing, né, com critério de aceitação baseado em parada, a linguagem que ela define vai ser exatamente a linguagem definida, né, pela máquina de Turing baseada em estado final, ok? Ou seja, nós vamos gerar a mesma linguagem. Então, aqui o método, né? Veja, então, que M' aqui vai ser, ele vai ter o mesmo alfabeto, mesmo isso, só que ele vai ter um conjunto de estados agora diferente, né? Uma função de transição diferente também, né? Da máquina original, da máquina que estava de entrada, e também um conjunto final diferente aqui. Então, no primeiro passo, o que se faz? A gente vai pegar o conjunto de estados, né, e vai da nossa máquina de Turing de entrada e vai adicionar um novo estado. A gente vai chamar esse estado de Q-loop aqui. Tá? Depois, nós vamos fazer com que não tenha mais estados finais. A gente vai zerar o nosso conjunto de estados finais, vai deixar ele vazio. Tá? E aí nós vamos, então, modificar a função de transição fazendo o seguinte: a gente vai acrescentar, né, as produções, ou as transições, melhor dizendo, que não estavam previstas nos estados. Esse terceiro caso aqui eu vou mostrar ele na prática, para certo? Em vez de a gente ficar lendo aqui. Então vamos ver aqui como seria. Então esse aqui é o algoritmo para estado final para parada. E como é que seria o inverso? Da parada para o estado final. Esse aqui é o algoritmo mais simples ainda. Basta eu pegar
no meu conjunto de estados finais, colocar todos os estados da minha máquina de Turing, tá? Da minha máquina de Turing de entrada. Então, eu vou marcar todos os estados como sendo finais. Então, eu converto uma máquina de Turing com aceitação baseada em parada, eu vou converter ela para uma máquina de Turing baseada com critério de aceitação baseado em estado final. Essa modificação, basta eu pegar todos os estados da minha máquina e marcar eles como estados finais, pronto. Eu tenho, então, a minha máquina de Turing com aceitação baseada em estado final. Certo? Então, o algoritmo inverso, né, é bem mais fácil. Mas aqui, bora pegar, então, a linguagem, né, novamente, de exemplo aqui que nós temos, que é a linguagem ABC, A ou B ou C, que nós vimos. E aqui nós temos o critério, né, de aceitação baseado em estado final. Então, o que a gente faz? A gente desmarca, né, no caso aqui, graficamente, a gente vai desmarcar esse cara aqui como não sendo mais final, ou seja, ele zera, né, nosso conjunto de estados finais. A gente acrescenta um novo estado, a gente vai chamar esse estado de QNUP aqui. E aí, olha, todas as transições, né, que estão faltando, né, para completar aquele estado, né? Quando falo completar o estado, seria a relação dele com o símbolo do meu alfabeto. Por exemplo, aqui, quando eu estou em Q0, vem um A, e vem um A, eu vou escrever um A e vai para a direita. O que está faltando complementar esse Q0 aqui? Está faltando as transições para B e C. Então, essas transições para B e C, ó, e para o branco, né? Também, né? Para B e C, eu vou, então, apontar aqui para esse novo estado, que eu vou chamar de estado loop aqui. Né? Então, B, C e o branco apontam para cá para o loop. E aqui, ó, ele cai para cá, e depois que ele cai aqui, né, o nosso autômato, nossa máquina de Turing, depois que ela cai aqui, ele não vai mais sair daqui. Né? Por isso que eu coloco, se vier um A, vai para a direita, se vier um B, vai para a direita, se vier um B, se vier um C, vai para a direita, se vier um branco, escreve o branco, vai para a direita, né? Então, eu vou aqui, ó, ficar aqui. Então, eu vou complementando. Então, Q1, o que está faltando em Q1? Está faltando o A, o C e o branco. Aqui em Q2, está faltando quem? O A, o B e o branco. Aqui em Q3 não está faltando ninguém. Aqui em Q4 eu não preciso completar. Né? Veio aqui para Q4 e já é um estado que não é mais final. Certo? Você não tem função de transição aqui. E até porque, se ele chegar aqui em Q4, né? Veja que eu faço isso para os estados, tem que seguir o algoritmo, né? Faço a marcação aqui, ó, e eu só vou acrescentar exceto, ó, em todos os estados menos o final. Então, o final aqui, que era o Q4, eu não vou fazer para cá, senão vai dar erro. Então, eu deixo o Q4 aqui livre, né? Q4, porque o que vai acontecer? Quando ele chegar aqui em Q4, né, significa que ele vai parar e vai reconhecer, né? Por exemplo, a cadeia A, B, C, A. Então, A, B, C, aí vai ficar A, aí vai vir o branco, vai para o Q4. Ele vai parar aqui, porque não vai ter função de transição, ele parou. Quando ele parou, reconheceu. Tá? Aqui não é mais atingir o estado final. Agora, ele para, reconhece. Tá? Não preciso mais ter o Q4 como estado final. Agora, se eu tenho aqui em Q4 alguma função para cá, uma transição para cá, para esse loop, aí ele vai ficar em loop, ele não vai parar nunca, então isso estaria incorreto. Tá? Então, essa máquina de Turing aqui, ela é equivalente a essa máquina aqui, só que aqui, veja que eu não tenho mais o critério do estado final, aqui é o critério de parada. Então, parou, reconheceu. Então, o que ficar lá na fita de trabalho pode ser, por exemplo, a nossa saída. Né? Então, geralmente, quando a gente está aplicando uma máquina de Turing como transdutor, a gente utiliza esse modelo aqui de parada. Né? Parou, né? O critério de aceitação de parada. Parou, aí imprime o que tem lá na fita de entrada, na fita de trabalho. Tá certo? É claro que a gente pode usar também esse modelo, né, de estado final aqui, também com o transdutor, que se fala lá naquele slide, é que geralmente, né, no caso geral, a gente usa esse modelo aqui de critério de parada, né, para representar as nossas máquinas de Turing transdutoras. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado do conteúdo sobre máquinas de Turing. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.